Olá, meu nome é Palmira Repete e neste vídeo vou falar de como as ideias de Richard Knight estão cada vez mais atuais nos dias de hoje e como tais ideias podem ser implementadas com o auxílio das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, para o desenvolvimento das cidades e o benefício de seus habitantes. Richard Knight era inglês, nascido no início do século passado, viveu e estudou nos Estados Unidos, onde faleceu em 2017. Era economista político e sua dissertação de mestrado foi um trabalho pioneiro na área das cidades baseadas no conhecimento. Neste tema, atuou profissionalmente no país e em várias cidades europeias. Escreveu diversos livros, dentre os quais destacam-se Suburbanization and the City, de 1976, e Cities in a Global Society, de 1989. Ele acreditava que a globalização estava pressionando uma nova consciência nas pessoas, gerando cidades mais responsáveis. Em seu artigo seminal, escrito em 1995, cunhou a expressão desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, ou do inglês Knowledge-Based Urban Development, onde defendia que o conhecimento pode ser transformado em recursos para o desenvolvimento sustentável das cidades. Quais eram as ideias de Richard Knight? A primeira coisa, ele acreditava que as cidades tinham o poder de moldar seus destinos, porque o papel histórico das cidades sempre foi servir como centro de conhecimento, e é esse conhecimento a força fundamental que impulsiona a sua reestruturação. As cidades precisam aprender sobre a natureza de seu próprio desenvolvimento, aumentando sua compreensão das forças, processos e princípios que conduzem o desenvolvimento de sua base institucional, local e única. Valores históricos, culturais, estéticos e ecológicos diferenciam as cidades e afetam a qualidade de vida das pessoas. Richard acreditava que uma cidade não pode ser competente em tudo, mas toda cidade pode ser competente em alguma coisa, e isso precisa ser uma escolha coletiva e a longo prazo. Ele defendia que o desenvolvimento urbano precisava ser mais intencional, regional, endógeno e menos acidental ou determinado por forças externas. A segunda ideia é que o poder deriva da integridade do conhecimento e da qualidade de vida. Eram as duas premissas dele para as cidades. Primeiro, reter e atrair talentos, e segundo, oferecer um elevado padrão de qualidade de vida. A essas premissas ele denominava integridade e habitabilidade. E a terceira ideia é de que o desafio para a cidade é nutrir e aprimorar as culturas que produzem conhecimento, criando um ambiente onde todos os tipos de recursos de conhecimento são valorizados. As cidades devem criar ambientes onde o conhecimento possa ser desenvolvido e se perpetuar, porque é por meio dele que se cria valor e se gera o desenvolvimento sustentável. Tendo essas ideias em mente, pode ser construído um framework conceitual do que é o desenvolvimento baseado no conhecimento, considerando 4 vertentes. A primeira, o desenvolvimento econômico, que está associado à transformação do conhecimento técnico, das habilidades e criatividade dos indivíduos em inovações de produtos e serviços, para gerar benefícios econômicos para as cidades. Esse é o conhecimento para inovar. O segundo é o desenvolvimento sociocultural, onde há a valorização do capital social e humano, no sentido de criar uma sociedade onde o conhecimento possa ser gerado, distribuído e usado para o bem comum. O terceiro é o desenvolvimento ambiental e urbano, que tem a ver com a compatibilização do desenvolvimento com a preservação do ambiente, para promover e garantir uma melhor qualidade de vida nas cidades, agora e para gerações futuras. E, por fim, o desenvolvimento institucional, que representa a governança a ser exercida por governos para liderar, unir e orquestrar os principais atores e informações que juntos contribuirão para o planejamento estratégico e para a formação das cidades. E olhando para as cidades, o que enxergamos? Acima, uma cidade com todos os problemas de mobilidade, moradia, poluição, desemprego, e abaixo, uma Smart City, com milhares de dispositivos conectados, tecnologias ubíquas, onde aparentemente tudo funciona bem. Mas o fato é que as cidades são ecossistemas complexos, conectados em rede e em constante mudança, moldados e transformados por meio da interação de diferentes interesses e ambições,
como garantir emprego, desenvolver com sustentabilidade, promover a inclusão, melhor qualidade de vida, entre tantas outras coisas. E quem compõe as cidades? Nós, os cidadãos, as empresas, as indústrias, universidades e centros de pesquisa e governo. Vejam, o governo é apenas um dos componentes das cidades. Fazendo um paralelo com as ideias de Knight, o desenvolvimento urbano deve ser mais intencional, regional, endógeno, ou seja, deve ser uma escolha proativa, coletiva, local e a longo prazo. Escolha coletiva? Então quem deve participar das escolhas? Todos. As cidades ditas inteligentes são impulsionadas de baixo para cima por cidadãos e organizações, ao invés de cima para baixo virem visões e planos que ignoram o potencial inovador e o conhecimento coletivo. Os governos devem desempenhar o papel de mediadores, trazendo empresas, organizações de pesquisa e pessoas criativas para trabalhar em conjunto. Assim, cidade inteligente é sobre como as pessoas são capacitadas por meio do uso da tecnologia para moldar a mudança urbana e realizar suas ambições. A cidade inteligente oferece condições e recursos para a mudança e é um ecossistema de inovação urbana, um laboratório vivo, que vai atuar como um agente de mudança. Então, falar de cidades inteligentes não é só falar de TICs, mas sim de uma combinação das TICs com habilidades humanas, com gestão do conhecimento e inovação. Mas como participar ativamente e contribuir para o desenvolvimento urbano das cidades? E qual é o papel das TICs? Então, a gente traz novamente a ideia de Knight, de que o desenvolvimento baseado no conhecimento está relacionado à criação de ambientes voltados à inovação, ao aprendizado, à criatividade e à mudança. No contexto crescente de urbanização, de novos desafios urbanos, novas governanças, necessidade de envolver os cidadãos, crise econômica e ecológica, competitividade territorial, as cidades inteligentes precisam encontrar soluções criativas para implementar políticas e projetos urbanos. E nesse sentido, há duas formas de participar que são viabilizadas por meio das TICs. São os Living Labs e as cidades como plataformas. Os Living Labs são ambientes colaborativos, físicos ou virtuais, que trabalham em plataformas de inovação aberta e utilizam métodos de desenvolvimento de produtos e serviços centrados no usuário e em contextos reais. Um Living Lab é um conceito moderno, mas suas raízes podem ser rastreadas até Knight, que foi o primeiro a usar o termo laboratório vivo. Esses Living Labs utilizam um conjunto de metodologias e ferramentas para a cocriação e validação da inovação junto com os usuários finais, em ambientes do mundo real. Uma dessas ferramentas, muito conhecida, é o Design Thinking. Em um Living Lab, o objetivo é realizar a quádrupla hélice, harmonizando o processo de inovação entre 4 principais stakeholders: empresas, cidadãos, organizações públicas e academia. Essa forma de atuação traz benefícios para todos. Para as empresas, os benefícios são a obtenção de ideias inovadoras, os cidadãos podem ver atendidos seus anseios, a academia realiza estudos de caso e as organizações públicas obtêm retorno sobre o investimento em pesquisa e inovação. Isso é o que acontece, por exemplo, nos workshops da disciplina X, Cidades Humanas Inteligentes e Sustentáveis do EGC, ministrada pelos professores Eduardo Costa e Neri dos Santos. Deixo ali alguns exemplos de Living Labs para vocês consultarem mais tarde. Sobre cidade como plataforma. A geração exponencial de dados atualmente, promovida pela internet das coisas, tecnologias ubíquas, serviços baseados em geolocalização, inteligência artificial, códigos abertos e Big Data, aumentaram a complexidade das cidades, mas também forneceram novas perspectivas para o seu desenvolvimento e são totalmente compatíveis com o desejo de participação da sociedade e com a transparência e responsabilização que são requeridas por parte dos governos. As TICs, elas podem apoiar os governos na governança e no planejamento das cidades, contando com a participação da sociedade nos processos de tomada de decisão urbana e na definição das políticas públicas. Isso é, criação de valor público pela participação cidadã, que é construído conjuntamente entre governos e sociedades, numa governança urbana mais aberta e inteligente.
De um lado, o governo disponibiliza informações e serviços online, permite e incentiva a participação popular, abre seus dados, por vezes, para viabilizar a cocriação de soluções para as cidades. E, de um outro lado, ele aproveita a inteligência e o conhecimento coletivos dos diversos atores que compõem o ecossistema urbano. As conexões em rede, por meio dos Living Labs ou das cidades como plataforma, alteram os papéis do governo como únicos responsáveis pela decisão do futuro das cidades e transformam os cidadãos em co-criadores e corresponsáveis por este desenvolvimento urbano, como uma terceira força propulsora, além da pública e da privada. Nessa tríade composta por governo, tecnologia e pessoas para a formação de cidades inteligentes, dois aspectos são importantes para classificar a evolução das cidades enquanto plataforma. A primeira delas é a forma de engajamento público e a segunda é o nível de abertura do governo. A interação entre governo e sociedade pode ocorrer de maneiras distintas, indo desde o simples fornecimento de informações e serviços, que é o número 1, passando pela possibilidade de realização de consultas populares, número 2, pela incorporação dos cidadãos em processos de participação mais efetivos, como por exemplo em Live Labs, que é o número 3, até a oferta de dados abertos para que desenvolvedores e startups criem novas tecnologias que vão impactar e transformar o modo de viver nas cidades, que é o número 4. Existem vários modelos de plataformas como estes apresentados. Aqui agora, Bang the Table, Mind Mixer, Consul, My Sidewalk, Decide em Barcelona, Your Priorities e Citizen Lab. São modelos de plataformas que os governos locais podem contratar e que já possuem infraestrutura tecnológica pronta e disponível para utilização. E até, por vezes, por meio dessas plataformas, o governo consegue disponibilizar seus dados abertos. Então, elas entregam facilidades de gerenciamento e compilação de dados para o governo também, com apresentação de resultados em dashboards de fácil acompanhamento pela administração local e que permitem uma tomada de decisão muito mais segura e rápida. Obviamente, essas plataformas não substituem a importância humana na governança das cidades e não excluem a possibilidade de manutenção de encontros cívicos presenciais para discussão, ideação e votação de propostas relacionadas às políticas para o desenvolvimento urbano. Mas elas são importantes aliadas para uma governança pública mais aberta, participativa e inteligente nas cidades. E eu finalizo essa apresentação me perguntando: o que Knight pensaria em relação ao desenvolvimento urbano baseado no conhecimento nos dias atuais? Eu acho que ele acreditaria que a participação cidadã está muito facilitada pelo uso das TICs e que o governo deixou de ser o único ator no desenvolvimento urbano das cidades. A sociedade também está mais proativa e com poderes para mudar o destino das suas cidades. Os Living Labs promovem ambientes de inovação e reúnem atores que juntos conseguem compreender as forças, os processos e princípios que podem contribuir para o desenvolvimento e melhoria das cidades. E as cidades como plataforma, essa nova filosofia de trabalho, nutre e aprimora culturas que produzem conhecimento, onde todos os conhecimentos são valorizados, de todas as pessoas que participam das cidades. E essa interação mais fluida e sinérgica entre os ativos que compõem as cidades, ou seja, pessoas, dados, infraestrutura e tecnologia, está contribuindo para tornar as cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. Acho que ele ficaria feliz. Se vocês quiserem entender mais sobre o assunto, eu deixo disponível a bibliografia usada para preparar essa apresentação e aproveito a oportunidade para agradecer por assistirem o vídeo. Muito obrigada!